Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Realmente Mulher. Hoje eu decidi gravar esse episódio em vídeo, porque eu quero partilhar com vocês, contextualizar o que eu vou mostrar aqui atrás e também algumas revelações. Primeira coisa que eu preciso contar para vocês é que eu cometi um crime e vai ser sobre ele que a gente vai conversar aqui. Já vou revelar o que aconteceu. Vocês estão vendo esse estúdio aqui é onde eu faço as gravações. Aqui a gente tem a Maria Vitória, maravilhosa, que é a minha Ficus lirata. Cada plantinha aqui tem um nome. E aqui nós temos a Jujuba, que é a minha jiboia, lindíssima. E antes de ter a Maria Vitória aqui, nesse escritório, a gente planejou sempre ter planta natural. Sempre, sempre, sempre. Eu queria ter vida nesse escritório, eu queria plantas naturais, enfim. E a primeira planta que eu tive aqui foi uma Ficus lirata, que depois de um tempo morreu. Então esse foi o primeiro crime que eu cometi, deixei a Ficus lirata morrer. Muito triste com o que aconteceu, muito frustrada com o que aconteceu, decidi pesquisar na internet qual que era a planta mais resistente para colocar nesse canto do escritório. Enfim, vamos pesquisar uma planta forte. Adivinha? Primeira pesquisa, o que veio? Cacto. Cacto é uma planta extremamente forte, resistente, enfim, não precisa de muita manutenção. Eu falei, vai ser um cacto. Eduardo, vai ser um cacto, vai ser um cacto, vai ser um cacto. Fui até a loja, vários cactos lindos, encontrei um maravilhoso. Ele parecia ser artificial de tão perfeito que ele era. E falei que queria aquele cacto. O nome dele se tornou Július, né? Coloquei o nome de Július e esse cacto veio para casa. Eu falei, pronto, agora não morre mais nenhuma planta, gente. Não tem como matar um cacto. Sério, vamos lá. Pensa comigo. A planta mais resistente, não precisa de muita manutenção, não precisa de tanta luz. Vai ser perfeito para ficar nesse canto aqui. Logo, colocamos o Júlio aqui. Passado 1, 2, 3 semanas, todos os cuidados sendo devidamente tomados, o Júlio veio bem verde e comecei a perceber que ele estava ficando com um verde mais clarinho, uma cor mais clarinha. Até então, nós pensamos, deve ser o processo de adaptação da planta, né? Estava numa estufa e agora está num ambiente um pouco mais controlado, então pode ser isso. Mantivemos ele ali com todos os cuidados, enfim. Eu e o Eduardo tivemos uma viagem, precisamos ficar 2 noites, na verdade, fora. E fechamos a casa e fomos embora. Quando eu volto e eu olho para o Július, a base dele estava marrom. E eu fiquei logo em desespero. Não é possível, Estela, que você conseguiu a proeza de matar um cacto. Eu já estava indignada. Eu já estava frustrada. Entrei na internet, igual uma maluca, comecei a pesquisar como é que salva um cacto. Eu preciso salvar o cacto não pode morrer. Eu não quero ter no meu currículo matou um cacto, eu não vou aceitar isso, não é possível. Eu fui atrás de todas as respostas, até que eu encontrei um profissional que disse que poderia ter sido algum fungo, enfim. Cortei a base do cacto como ele mandou, passei lá os produtos que ele falou que tinha que passar, deixei secar. E ele falou que dava pra salvar o cacto, e eu cheia de esperança, acordava todo dia de manhã, ia lá ver, deixa eu ver se eu salvei esse cacto tá vivo, É um desespero. Enfim, o cacto não resistiu. Eu fiquei mal. O Eduardo olhava pra mim, ele dava risada, porque eu fiquei mal, eu fiquei frustrada. Eu falei assim, Eduardo, como que eu vou contar pras pessoas um dia? Você já teve um cacto? Já, eu matei o cacto. Não dá pra falar isso, é um absurdo isso. E ele ria. Amor, aconteceu. E aí a gente foi estudar e perceber que não era falta de água ou excesso de água, falta de cuidado ou excesso de cuidado. Nada mais, nada menos que a questão da luz, da iluminação. Aqui é muito escuro para qualquer tipo de planta. Então, quando eu pensei em ter uma planta grande aqui, eu não pensei em ficar tirando ela daqui e levando para um outro ambiente para receber luz. Eu queria que ela ficasse aqui e se adaptasse aqui. Na minha cabeça era assim que funcionava. Mas eu descobri que o ambiente dessa planta não era esse ambiente que eu estou não é propício para que uma planta consiga fazer fotossíntese e receber a luz suficiente para que isso acontecesse. Então, o que teria que fazer? Pegar ela e levar todos os dias para uma outra sala que a gente tem aqui, um outro escritório que tem muita luz, para que ela conseguisse passar um período do dia recebendo essa entrada de luz. Tanto ela quanto a jujuba também. Qualquer planta precisa disso, né, gente? É óbvio. Só que até então, na minha cabeça, pelo cacto ser resistente, não ia precisar.
Vocês vão entender já já onde eu vou chegar com essa história. Enfim, eu e o Eduardo, a gente olhou um pro outro depois que o Júlio faleceu. E eu falei, eu não quero mais uma planta natural. Chega! Já investi dinheiro, sabe? Não quero mais, tô frustrada, matei um cacto, não vou aceitar ter isso no meu currículo. Vai ser uma planta artificial. Acabou, não tem discussão. Ele já tinha concordado comigo também, que era melhor, porque, enfim, a gente não ia ter que ter essa manutenção toda. Fomos dormir. Estava decidido, eu já tinha feito algumas pesquisas, enfim. Quando eu acordo de manhã, o Eduardo olha para mim e fala assim: o que você quer passar no seu ambiente lá do trabalho, do escritório, das gravações? Eu falei, eu quero passar vida. Poxa, quero que seja um ambiente de vida, criatividade. Aí ele, então não faz sentido a gente ter uma planta artificial ali. Você não concorda? E eu olhei para ele. Vamos fazer um parênteses aqui. Nada contra com quem tem planta artificial, ok? Aqui é só um critério que nós decidimos, tá? Chegou até a passar pela nossa cabeça ter essa opção. A gente só não quis concretizar. Mas se você tem, fica com o teu coração em paz, tá? Nada na sua vida vai mudar, ok? Existem algumas pessoas que falam que a questão da energia e tal, e de fato eu até concordo. Uma planta natural nunca vai ser comparada a uma planta artificial, ponto. Mas tem pessoas que não têm tempo, às vezes, de cuidar, se dedicar e querem ter um pontinho verde em casa e tá tudo bem também, tá? A gente não tá aqui para tomar partido de nenhum lado. Enfim, fechando parênteses. Quando a gente acordou no dia seguinte, ele me fez essa pergunta, eu olhei para ele e falei assim, eu quero ter vida. Ele falou assim, então a gente vai ter uma planta natural e a gente vai entender onde a gente tá errando. Aí eu falei assim, é a luz, só pode ser a luz. Ele falou assim, então tá, então agora a gente vai pensar numa estratégia de como fazer essa planta sair todo dia do escritório e pro outro lugar onde tem a luz. Eu falei, mas todo dia a gente vai ter que fazer esse esforço de ir lá pro escritório, jogar, colocar ela lá. Ele falou, você não quer ter planta natural? Sim, então você vai ter que ter o esforço de fazer essa locomoção. Não tem segredo. E aquilo me fez pensar. Aquilo me fez pensar em tanta coisa. Aquilo me levou para um lugar. Essa reflexão de esforço para ter algo significativo, um propósito, algo maior, me fez perceber o quanto nós, eu vou falar da Estela, tá? Vou falar da Estela, mas eu sei que pode ser que você do outro lado também concorde com isso, tá bom? Eu tô falando aqui com vulnerável e com muita humildade para vocês. O quanto o nosso cérebro, estudando a neurociência a fundo, eu posso garantir para vocês, o quanto o nosso cérebro, ele só por não dar certo uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5 ou 10 vezes, não importa, a gente quer desistir daquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. Né? Vamos pensar aqui de uma forma mais macro. Vamos olhar para a questão de relacionamento. Já contei no outro episódio para vocês o que aconteceu comigo e com o Eduardo. Era mais confortável naquela situação fazer o quê? Descartar. Divorcia, vai cada um para um lado e acabou. O mais que não era tão fácil, mas assim, era um caminho que não ia exigir esforço de ter que sentar, conversar para fazer do relacionamento dar certo. Porque muita gente quer, e era o que o Eduardo queria, a gente queria um casamento sólido, saudável, maduro, mas a gente não queria passar pelo processo do esforço de ter conversas difíceis e alinhar e organizar a nossa vida. Eu queria ter uma planta natural, mas eu não queria passar pelo processo do esforço de ter que levar ela todo dia de uma sala para outra. A gente quer ter um corpo saudável, elegante, mas a gente não quer o esforço do processo de ter que dizer não, de aprender a comer coisas saudáveis, a fazer exercício, a dormir bem, a cuidar das emoções. A gente quer ter, mas a gente não quer ser e nem fazer o que precisa ser feito para ter o resultado. E aí eu lembro de Bauman, quando ele fala da vida líquida, ele usa um termo, eu acredito que é isso, modernidade líquida ou vida líquida, posso estar errada aqui. E o que ele quer dizer com isso? Ele fala que a gente está vivendo uma época de coisas fáceis, substituíveis e descartáveis. A nossa geração é uma geração que tem aprendido cada vez mais a substituir, descartar e buscar aquilo que é rápido. E isso tem muito a ver comigo. Eu olho para minha vida, eu tenho que estar o tempo inteiro vigiando. Peraí, por que eu estou buscando esse caminho mais fácil? Por que eu quero pôr uma planta artificial? É porque realmente isso faz sentido para mim? Ou é porque eu quero a facilidade? Por que eu estou descartando uma planta natural e colocando uma artificial só para não ter o esforço? O que isso quer? O que isso está me ensinando? E o que isso está trazendo para a minha realidade, para a minha vida?
Eu comecei a me fazer essas perguntas. Um cacto me fez pensar exatamente de forma filosófica, de certa forma aqui, mas me fez mergulhar no quanto a nossa geração está cada vez mais, desculpa o termo aqui, eu vou falar de mim, que sou dessa geração, preguiçosa. Totalmente preguiçosa. E quando a gente vai investigar um pouco mais a questão do sentido da vida, quando a gente vai investigar um pouco mais a questão de propósito para a vida, tudo que traz sentido para a nossa vida exige esforço. Tudo que traz sentido para a nossa vida vai exigir tirar da sua zona de conforto, tirar desse lugar gostosinho de que eu quero do meu jeito, que é mais fácil, porque é simples. Tudo que traz sentido para a vida vai exigir esforço. Eu demorei muito tempo para entender isso e para vocês verem, até agora ainda é algo que meu cérebro me faz, opa, põe aí, o mais rápido, o mais simples, vamos substituir. No meu casamento quase isso aconteceu. Na minha saúde quase isso aconteceu. E eu quero trazer essa conversa com vocês para a gente poder avaliar um pouco mais o quanto a gente está perdendo para essa preguiça, o quanto a gente está perdendo de sentido para nossa vida, né? Para preguiça, ficar nessa zona de conforto. Jordan Peterson tem uma frase que o sentido da vida está na responsabilidade que nós queremos carregar. E eu adoro pensar que tem uma outra frase também que conecta com o que Peterson fala. É justo que muito me custe aquilo que muito me vale. E quando a gente não sabe o que vale pra gente, a gente descarta tudo. Aqui parte do princípio de que você tem que primeiro saber o que vale pra você. O que vale pra sua vida. Pra minha vida, o que vale é ter uma planta natural aqui. Aqui é poder tocar, cuidar, regar, dar luz. Então vai me custar. Vai me custar ter o trabalho de entender sobre a planta, dar luz, água, adubo. Vai me custar. Mas eu não quero esse custo, então não tenha. Porque não vale para você. Se realmente tiver um sentido, um valor, você vai se responsabilizar. Você vai criar o sentido da responsabilidade sobre aquilo. Isso me fez explodir a minha mente. E acho que para você que está do outro lado, você deve estar pensando a mesma coisa. Talvez você esteja vivendo um relacionamento agora que você não quer ter conversas difíceis com seu parceiro, porque é desconfortável. A pergunta é: quanto vale família para você? Vale muito? Vale pouco? Não sou eu que tenho que responder essa pergunta, é você. Se você olha para o teu corpo, para a tua saúde hoje, quanto vale a tua saúde para você? Para mim, vale tudo. Sem saúde eu não faço absolutamente nada. Eu não consigo amar, não consigo cuidar, não consigo executar. Vale muito. Então vai me custar muito. Muitas vezes acordar sem ter vontade de fazer exercício, fazer minha refeição todos os dias com os alimentos da terra, dormir na hora certa, acordar, cuidar da minha mente, das minhas emoções. Vai me custar muito. Quanto vale a sua saúde? Talvez você esteja precisando fazer essa avaliação. Porque se você se deixar fazer o que a geração está fazendo, a gente vai fazer o quê? Joga a sujeira para debaixo do tapete, eu não quero pensar nisso agora. Mas agora é a hora de enfrentar. Essa conversa aqui é para despertar você, para te ajudar, assim como eu precisei. E olha que eu já estou nessa área do desenvolvimento humano, estudando neurociência. Ano que vem tem mais uma pós-graduação em logoterapia, buscando cada vez mais entender. E eu ainda caio. Eu pego e falo, opa, Estela, volta aqui. E aí? Vai mesmo escolher o caminho mais fácil, sem esforço, mesmo matando o sentido que tem dentro de você? Estela, mas é só uma planta. Mas começa assim. Começa assim. Põe isso aqui mesmo. Deixa ele falar. Não tô afim. Não vou fazer exercício não. Começa assim. Começa às vezes com uma decisão de escolher o mais fácil. E aí o cérebro aprende, porque vamos agora para a neurociência. Tudo para se consolidar, seja memória, hábitos, o que for, tudo para se consolidar precisa de repetição. Se você quer ter hábitos saudáveis na tua vida, você vai precisar repetir e muitas vezes no desconfortável
para que aquilo, de tanto repetir, se torne algo essencial da sua identidade, um hábito que quem olha para você fala, essa pessoa que corre, faz exercício, come saudável, ela cuida dela, é a identidade dela. Faz parte já da essência daquela pessoa. Você vai consolidar um estudo, tô lendo um livro, às vezes você vai precisar repetir aquele parágrafo várias vezes até aquilo se consolidar na sua memória. Por quê? Porque precisa de repetição. Lê uma vez, amanhã lê de novo e depois lê de novo. Eu, para estudar, sou assim. Eu preciso estar o tempo inteiro relembrando o conteúdo. E não sou só eu, porque eu já estudei o cérebro que aprende, como ele aprende, e não tem segredo, é repetição. É repetição. É só assim que as coisas se consolidam. O meu casamento hoje é reflexo do quê? De repetição. Repetição do quê? De conversas difíceis. Até hoje a gente senta e conversa aquilo que é desconfortável. Por quê? Porque isso organiza, tira do caos e traz ordem. Que é o que Peterson fala tanto. A vida, para ter sentido, a gente precisa encarar a responsabilidade do desconfortável. Muitas vezes a gente não vai querer fazer, mas precisa fazer porque sabe que aquilo é significativo para a nossa vida, que vai nos fazer evoluir. Então reflete aí desse lado. Reflete aí, olha para o teu dia, olha para a tua vida, olha para a tua semana, olha para as suas relações. O que será que eu estou levando de forma descartável, fácil, substituível, pode ser assim, sem entender quem realmente você é, sem entender realmente o que tem valor para você, porque você só vai conseguir tomar decisões claras que vão trazer sentido para você se você souber quem você é. Não tem como. E às vezes até sabendo vai bater a dúvida, artificial ou natural, como bateu aqui. Agora temos Ficus lirata, Maria Vitória, poderosa, abençoada, protegida, blindada, nenhuma energia negativa vai chegar perto dessa planta. Todo dia vai para a rodinha dela, levamos ela até lá, outra sala, toma sua luz, a Jujuba vai junto, toma sua luz todos os dias. Já virou um ritual aqui em casa. Por quê? Porque é justo que muito me custe aquilo que muito me vale. A gente tá falando de uma coisa boba, de levar a planta, sim, mas a partir do momento que eu treino o meu cérebro para fazer essa decisão de mudar minha rotina para que as coisas evoluam, o cérebro entende que isso vai ser tipo um efeito dominó. Todo o resto começa a seguir o mesmo padrão. Eu paro de buscar a preguiça, o conforto, aquilo que só me faz bem e começo a ter a responsabilidade do desconfortável que me ajuda a evoluir. E esse é o grande segredo. Transforme o desconforto em algo comum na sua rotina. Quanto mais rápido a gente fizer isso, mais treinado o nosso cérebro vai estar para tomar decisões de acordo com o que realmente tem valor para a nossa vida. Às vezes o que tem valor para você não é o que tem valor para mim. Então você não tem que me copiar. Você tem que descobrir quem é você, o que tem valor para você. E a partir daí você vai conseguir tomar as decisões mais assertivas, não através do que é mais fácil, mas do que faz sentido para você. Bom, falei para vocês que não era uma conversa sobre planta, mas foi através do que aconteceu que eu consegui trazer essa reflexão e que eu quero partilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês aí do outro lado. Se fez sentido, dá aqui aquela curtida. Eu não sei se você está vendo pelo YouTube, que agora a gente está colocando o podcast lá no YouTube. Se você está vendo pelo Spotify ou pelas outras plataformas, mas não deixe de deixar o teu comentário. Eu quero ouvir o que te ensinou esse episódio, o que você aprendeu, o que você refletiu, o que você vai levar para a tua semana, para o teu dia a dia, porque é uma troca, lembra que a gente está conversando aqui, é importante para mim, eu estou contando toda a minha intimidade, mostrando todos os cantinhos para vocês, porque eu quero que a gente, se eu tenho aprendido algo, eu quero que essa mensagem construa algo de valor para você também, agregue algo de valor para você também. Então deixa aqui nos comentários o que fez diferença para você, partilhe com uma amiga, com alguém que você ama, que precisa também abrir os olhos para essa realidade, de encarar o esforço, de descobrir o que vale realmente para a vida, de fazer boas decisões, de treinar o cérebro. Vai ser importante para a gente espalhar esse conhecimento e não deixe de avaliar o podcast também com as estrelinhas, porque isso ajuda bastante. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e agora nos vemos no próximo episódio do podcast Realmente Mulher.